Oi, meus amores. Comentei na nossa última conversa da última terça que hoje nós iríamos conversar sobre classificação dos espíritos, porque cada um de nós vai evoluindo, vai melhorando e a gente muda o grupo do qual a gente faz parte. Por isso é importante a gente saber a que grupo que a gente pertence. E exatamente por causa disso, porque os espíritos mudam, os espíritos evoluem, os mundos também acompanham esse processo de mudança, esse processo de evolução em que a gente se encontra. Então, muito bem. Primeiro, existe uma categoria que é a que a gente chama de espíritos imperfeitos. A maior parte de nós ainda está nesse grupo. E o que é característica desse grupo? É o grupo onde as questões ligadas aos instintos e à matéria se faz mais presente do que as questões ligadas ao intelecto e ao espírito, onde os nossos sentimentos ainda não estão depurados nem trabalhados, onde infelizmente o mal é mais presente em nossas vidas, as paixões são mais presentes em nossa vida do que o bem, do que a moral, do que a razão. O que isso significa? Que se alguém pisar no nosso pé, a tendência que tem é da gente partir para a briga. Nós ainda somos muito ligados às paixões, aquilo que infelizmente faz com que a nossa vida seja um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a gente perde tempo, porque a gente perde muito tempo com aquilo que não vai ajudar a gente a crescer. Normalmente os espíritos imperfeitos, eles vivem nos mundos primitivos ou nos mundos de provas e expiações. E nós ainda estamos nesse último tipo aí, né? No mundo de provas e expiações. O mundo primitivo é aquele mundo onde o instinto ele vai ser maior do que a inteligência. Isso significa que as preocupações normais com a sobrevivência, com a vida comum de todo mundo, vai ser muito mais presente do que qualquer outra coisa. Nos mundos de provas e expiações, o mal se sobrepõe ao bem, o que significa que a gente vai ver mais dores, mais dificuldades, mais guerras, mais doenças, mais problemas. Isso é comum dos mundos de provas e expiações. Nós estamos passando agora por uma transição. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e indo para o formato do mundo de regeneração. E sabe por que isso está acontecendo? Porque os espíritos, nós, que estamos reencarnados aqui na Terra, também estamos passando por um processo de transição. Depois dessa fase, né, dessa faixa do mundo de provas e expiações, onde existem os espíritos imperfeitos, a gente vai entrar numa categoria que é dos espíritos bons. E o que a gente está falando aqui é de uma mudança que vai durar muito tempo. Da mesma forma que nós ficamos milênios dentro dessa categoria, né, de espíritos imperfeitos, a gente vai entrar em uma outra fase onde virão milênios de transição para esse espírito bom. Porque tem o espírito bom, pequenininho, criança, novinho, tô falando de brincadeira, tá? Mas tem aquele que já é bom há muito tempo. E como ele já é bom há muito tempo, ele já conseguiu melhorar muitas coisas, já conseguiu se libertar de muitas coisas. Os espíritos bons, eles vivem no mundo de regeneração. E o que é característica do mundo de regeneração? Que é esse mundo em que a gente está entrando agora. Por isso que está tendo tanta mudança no planeta. O mundo de regeneração é um mundo onde o mal ainda existe, mas o bem começa lentamente a se sobrepor ao mal. As pessoas vão sentir mais necessidade de coisas boas. As pessoas vão sentir mais necessidade de viverem o bem. E durante esse processo de construção dessa fase boa da gente, a gente passa depois para a fase dos mundos felizes. Nesse sim, o bem ele vai ser superior com vontade, é ele que vai predominar. À medida em que a gente vai se depurando, à medida em que a gente vai construindo em nós as virtudes que a gente necessita, à medida em que a gente para de errar, porque a gente já vai aprender o que é melhor para cada um de nós, a gente vai se libertando de todas essas impurezas, até chegar na condição de espíritos puros. E os espíritos puros são aqueles que vivem nos mundos celestes. Jesus é um desse tipo.
da mesma forma que vários outros espíritos pelo universo afora que já alcançaram esse grau de desenvolvimento. Por que é importante essa conversa aqui pra gente? Porque nós estamos num momento onde as nossas escolhas têm que ficar bem claras. É exatamente a hora da gente escolher se a gente quer permanecer no campo do sofrimento, da dificuldade, do mal, ou se a gente quer permanecer ou entrar nesse mundo onde vai ser um pouco mais tranquilo. Só que não vai ser tranquilo logo de cara. Porque da mesma forma que um doente que passa muito tempo internado, ele precisa de um período de adaptação para voltar à sua vida normal, é como se nós estivéssemos saindo de um longo período de doença e nós vamos aos poucos nos adaptarmos a esse outro mundo. Quando eu conversei semana passada sobre Jesus e os exilados de Capela, sobre aqueles grupos que vieram para cá, o planeta de onde eles estavam vindo estava passando por uma transição como a que a gente está enfrentando hoje. Aqueles que não quiserem ficar aqui ou não tiverem condições de ficar aqui vão para outros mundos, serem acolhidos por outros cristos, por outros dirigentes de planetas, para seguirem na evolução deles. Da mesma forma que quando a gente é reprovado numa sala, numa série, a gente repete aquela série, mas com outros professores, com outros colegas. É da mesma forma. Não é um castigo, não é uma punição. É só um ajuste necessário para que a gente tenha as condições de aprendizado que são necessárias para a nossa vida. E assim a gente vai vivendo. Um beijo imenso no coração de vocês e até a nossa próxima conversa.